Eu cumprimento a todo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir perdão para a igreja, porque há mais de um ano o Senhor mandou que eu lesse o Apocalipse nas redes sociais. Então eu peço perdão aos irmãos que já passou mais de um ano, mas eu vou dar continuidade agora. Ler o Apocalipse no capítulo 3, verso 1 a seguir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Vamos ler Apocalipse 3, verso 1 a seguir. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas Conheço as tuas obras, tem nome de quem vive, mas estás morto. Se vigilante e confirma os restantes que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não sabeis que a hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco. Porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E diante dos anjos. Aleluia. Glórias a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem da igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei tuas obras, és que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e ordenem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, mas tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna
no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, e também o meu nome, o novo nome, aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Mensagem da igreja de Filadélfia. Capítulo 4, verso 1 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz, Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, aleluia, mas para que vejas, aleluia. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glorificado, exaltado é teu nome. Vamos ler o Apocalipse no capítulo 4, verso 1 a seguir. Visão do trono de Deus, aleluia. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentado sobre
os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas. Esses tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. Aleluia. E do trono saía relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia, Jesus. E do trono saía relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha o rosto como um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor por dentro estava cheio de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, honra, ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo e sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eu vou ler agora, glória a Deus, aleluia, o capítulo 5, verso 1 a seguir. Ó livro e ó cordeiro, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte brandando como grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão do tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seu selo, e desatar seus 7 selos. Aleluia. E olhei e vi, e estava sentado no meio do trono, e um dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro
como havendo sido morto, e tinha 7, aleluia, 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livrinho da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livrinho, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles lâmpadas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todo tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdote, e eles reinaram sobre a terra. Aleluia, Jesus. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões, e milhares, e milhares, e de milhares, que com grande voz dizia: digno és o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graças. E ouvi toda a criatura que estava no céu e na terra, debaixo da terra, e que estava no mar, e todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono: o Cordeiro seja dada ações de graça, honra, glória e poder para todos e sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostaram-se e adoraram o que vive para todos sempre. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Você, aleluia, que leu essa mensagem, aleluia, deixa o like, aleluia, para que esta mensagem chegue a mais vida. Aleluia. Que o povo possa despertar. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Despertar para a volta do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus.